Olá, prezado aluno. Aqui quem fala é Ana Noronha, sou a coordenadora do curso técnico em Design de Interiores do Senac EAD. Tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de maquete. Essa aula, ela faz parte da disciplina UC1, representar graficamente o ambiente de forma manual. Ela tem por objetivo ser um material de apoio para a realização da atividade maquete de projeto, em que vocês têm que fazer a maquete do dormitório suíte da cliente Paula Vieira. Na lista de materiais solicitados no início do curso, haviam alguns materiais que seriam para a realização desta atividade. Vamos a eles então. Deixar a maquete apenas na coloração cru, né, do papel Paraná, né, na coloração Natura, não tem problema, tá? Então, quais seriam esses materiais opcionais? O papel pluma, ele é um papel bem interessante porque ele já tem a gramatura de 5 milímetros, então já fica na espessura de 15 centímetros da parede, né, na escala de 1 para 25, então é interessante por isso. E também porque ele tem um bom acabamento, então a maquete fica bem lisinha, bem bonita, é uma proposta bem interessante, tá? Ele custa um pouquinho mais, enquanto o papel Paraná vocês compram a folha a zero na faixa de 7, 8 reais, o papel pluma gira na faixa de 19, 20, encontrei já por 25 também a folha a zero, ok? Mas ela rende bem para fazer paredes e a base da maquete. O papel roller também é uma boa opção, né? Roller ou roller, porque ele também tem essa espessura maior, ó, tá? Ele também é conhecido como papelão cinza, então ele já tem essa espessura de 4 a 5 milímetros, então é interessante porque vocês não teriam que estar duplando a parede, que é uma técnica que eu vou ensinar daqui a pouquinho, ok? Pincéis para fazer pinturas, né? Ou para também passar cola nas laterais das paredes. Tinta acrílica, vocês podem obter no acabamento fosco, né? Que seria um acabamento mate, assim, acetinado. Poderia ser no semibrilho ou também no acrílico brilhante. Para quem não quer investir tanto, também pode optar pela tinta guache, porque o papel Paraná e o papel roller, eles pegam bem esse tipo de tinta. Alguns retalhos de tecido para representação de colcha, para representação do sofá, de poltronas, né? Da própria cortina e da persiana, fica bem interessante ter esses retalhos de tecido, restinhos de tecido. Palito de dente, nós utilizamos bastante para fazer representação de persiana, de mobiliário, tá? Ele para pé, de mobiliário também. O palito de picolé, mais adiante vocês vão ver algumas opções que a gente fez ali com palito de picolé. O acetato, ele é uma lâmina incolor, né? Que nós utilizamos para representação do vidro ou de paredes de vidro, mas também tem o substituto dele. Quem tem em casa aquelas embalagens transparentes de bolo, de pãozinho, né? Pode utilizar para fazer as suas vistas de janela, onde tem vidro, né? Um tampo de vidro na sua maquete, tá? Trouxe aqui para vocês algumas opções bem ecológicas também, né, de reaproveitamento. Embalagem, então, de meia soquete feminina, aquelas meias de nylon. Embalagem de pasta de dente, né, a caixinha, a gente usa o lado inverso. E é interessante para quem trabalha com papel Paraná ter lixa de unha, porque a lixa de unha a gente consegue dar o acabamento lateral no papel Paraná, porque quando nós cortamos o papel, muitas vezes fica assim, com pedacinhos do papel, né, meio repicadinho, e aí passando a lixa, a gente consegue dar um acabamento bem retilíneo, né, então o aspecto da maquete fica mais bem acabado, ok?
É interessante, pessoal, ter também para aquisição assim da coloração, do mobiliário, para representação de papel de parede, de tapete, termos em casa, né, o computador com internet conectada para que a gente possa buscar texturas na internet, imagens de texturas, ah, ter o que tenha Windows, né, um sistema operacional porque aí a gente consegue usar alguns programinhas de edição de imagem ali que vem com Windows, como o Painting Brush, tá? E aí podemos fazer algumas edições. Depois eu vou mostrar ali para vocês alguns exemplos que eu fiz. Uma impressora colorida, né? Papel sulfite, papel ofício, ou também pode ser papel adesivo, né, A4, que aí já fica interessante porque ele já tem a adesivagem, então a gente só cola na parede, né, ou no piso da nossa maquete. E algumas revistas, eu tenho aqui alguns modelos, ó, de revistas de decoração, revistas mais antigas, né, que eu usei para fazer alguns recortes, tá? Vocês vão ver daqui a pouquinho nos exemplos que eu dei. Bom, etapas então. Como que nós começamos a nossa maquete? Primeira coisa que nós temos que fazer é a representação da base da maquete, tá? Então, o que que eu fiz? Utilizando o escalímetro e os meus esquadros, eu procurei fazer uma base de 7,5 por 7,5, certo? Na escala de 1 para 25, que é a escala que eu vou trabalhar, certo? Então, peguei lá o meu papel Paraná mais espesso que eu tinha, cortei ele nessa medida de 7,5 por 7,5. Então, o resultado do meu corte é essa base que vocês estão vendo aqui do lado, tá? Vai ser a base da minha maquete. Então, essa é a primeira etapa. Segunda etapa, eu vou desenhar na escala de 1 para 25 as paredes da minha planta baixa, ó. Então, observem que eu fiz todas as paredes com as medidas, né? Utilizando o meu esquadro e o meu escalímetro como apoio, fui desenhando, né, da maneira mais retilínea possível, tá? Desenhei aqui a minha planta. Quem estiver com a sua prancheta ou com a sua régua T em casa, vai utilizar para desenhar o mais retilíneo possível a sua planta baixa, ok? Após o desenho das paredes, eu vou começar a desenhar cada uma das paredes, tá? Cada pedaço das paredes. Então, pessoal, eu comecei, ó, por essa parede de 4 metros, tá? Eu peguei a medida interna dela, ok? Então, 4 metros. Desenhei a parede, ó, na seguinte medida. Observem que eu fiz um retângulo, tá? Então, a minha parede tem 4 metros de comprimento, mas na altura eu desenhei ela duplada. O que é duplada? Eu calculei os 2,60, que é o pé direito, mais os 15 centímetros, que é a espessura da parede, mais os 2,60 do outro lado, certo? Então, eu vou fazer um sanduíche da minha parede. Então, deu 5,35 o meu cálculo, tá bom? Muito bem. Feito isso, eu vou cortar utilizando estilete, uma régua que eu tenho em casa. Aqui vocês vão observar que eu utilizei uma régua metálica, mas posso utilizar uma, uma régua convencional, plástica, não tem problema, tá? E a ideia é cortar, ó. Então, eu cortei a minha parede aqui nas laterais, certo? Tenho o resultado do meu corte. E aí passei a lixa de unha só nas lateraisinhas aqui para dar o acabamento, né? Deixar mais retilíneo, tá? Lixei as laterais cortadas. Segui desenhando as paredes. Então, aquela primeira estava pronta. Agora eu vou desenhar esta parede aqui, ó. Esta aqui, que é a parede da janela, eu vou desenhar ela com 4,60, porque aí vai haver o encontro, né, da parede de 4, aí aqui os 4,60 cobre a lateral aqui da parede, ó, tá? Então, os 4,60 fica completinho aqui. Também já desenhei ali a janela, certo? Então, só para vocês acompanharem
O comprimento, então, eu botei 4,60. A altura da janela, botei os 5,35, a altura da janela, a altura da parede, né? Coloquei 5,35, que seria 2,60 mais 15 mais os 2,60, tá? E aí já posicionei a minha janela de acordo com a cota que eu tenho aqui, né, na planta, ó. Então a minha janela lá na cota dizia que ela tinha 1,90 por 1,20 por 90 de peitoril. Só que eu coloquei aqui os 5, né? Então 1,95, por quê? Para contar a guarnição, né? 2,5, 2,5, tá? Que é o quadro aqui, né? A moldura da janela. Então, para cortar o vão direitinho, eu botei 1,95, 1,25 e contabilizei o peitoril de 0,90, tá? Também cortei, também lixei as laterais. Próximo passo. Aqui vocês vão verificar que eu estou criando os frisos, ó. O que é o friso, pessoal? Com o estilete, tá? Se vocês têm um bom domínio de puxar o estilete sem precisar da régua, vocês vão passar ele bem levinho aonde tem o friso, tá? Ó, aonde vocês fizeram uma linha da parede. Por que eu estou passando bem levinho? Porque esse pequeno corte que eu faço na massa do papel vai servir para eu formar uma dobradura e conseguir dobrar a minha parede, tá? Então, observem que eu vou fazer aqui e também vou fazer desse lado. E claro que aqui o vão da janela, depois eu vou cortar, né? Isso aqui sai, tá? E, ó, o resíduo, né, da janela que eu retirei, fazer esses frisos. Por quê? Porque aí depois eu vou fazer os acabamentos laterais aqui, ó. Certo? Vocês vão ver na próxima etapa ali, em que eu passo a pistola de cola quente, né? Vou passar bem em volta de cada um dos frisos. Ó, aqui o resultado da colagem. E aí vou começar a colar, certo? Cada tampão ali da janela. Tá? Isso também é importante porque dá firmeza na parede, né? A parede não vai ficar côncava, ela vai ficar mais reta, ok? Aqui está o resultado, ó. Claro que fica um excesso de cola ali que eu consigo tirar lixando ou também passando o estilete bem de leve, né, para tirar esse excesso de cola quente, tá? Claro que deixo secar primeiro, daí faço esse acabamento. Pessoal, se vocês encontrarem o papel Paraná ou papel roller de 4, 5 milímetros, ou se utilizarem o papel pluma, vocês não têm que fazer esse processo, só vão ter que cortar a janela, porque e as portas, né? Os vãos, porque a espessura já vai estar feita, já vai estar pronta no próprio material. Aqui no caso nós estamos fazendo dessa forma porque o papel Paraná é menos espesso, então é um papel Paraná mais fino, então por isso que eu preciso fazer essa técnica de duplar a parede, tá? Muito bem, então vou realizando, ó, cada uma das partes, né? Então fiz essa, tinha feito aquela primeira lá, aí fiz essa aqui, agora tô fazendo essa aqui da parede do banheiro, ó. Aqui só para vocês verem o resultado da duplagem, como é que fica. Ó, aí aqui já fiz o recorte da porta, né? Que é a porta que vai para o banheiro. Também já fiz o aspecto ali da colagem das laterais da porta para dar uma boa fixação na parede. Observem que aqui na lateral eu também já colei um pedaço de papel para dar o acabamento, não ficar oco, né? Para quem está olhando a maquete de lado não enxergar oco dentro dela, certo? Porque essa partezinha aqui, né? Essa partezinha aqui da parede vai grudar nesta área aqui. Então, eu preciso dar acabamento nessa lateral, ok? E aqui vou tirando, ó, bem suavemente o excesso de cola, tá? Como eu fiz aqui, ou também, tá?
com um rolinho, tá? Aqui eu comprei um rolinho de pintura, né, para acabamento de pintura, tá? Tinta, poderia ser a tinta acrílica ou a tinta guache, ó. E comecei a pintar todas as paredes, né? Tudo de branquinho antes de fazer a colagem. Ó, então aqui já estão as paredes secando, estão vendo? Aqui eu já comecei a pintar de marrom, que seria a representação da porta de madeira, mas claro que essa pintura aqui, ó, se tu não tem a mão muito precisa, é interessante depois colar papel marrom por cima, né, para dar um acabamento melhor, tá? Vocês vão ver que depois eu até faço isso. Ó, e aí vou começar a fazer a colagem. Então, passo a cola quente aqui na base. Cuidado para não passar onde é porta, né? Só passa onde realmente vai ficar fixada a parede, tá? Então, passo e colo, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Passo aqui, passo na lateral e aí vou fazendo a colagem. Ó, vou colando, né? Uma por uma, tá? E assim vou indo, certo? Ó, vou fazendo a colagem. Não se preocupem com o excesso de cola quente, que isso depois vocês vão retirando com estilete, com a lixinha, vocês conseguem dar os acabamentos, tá? Ó, e aqui nós temos já as paredes completinhas. Claro que elas não estão bem acabadas, né? A gente teria que dar o lixamento, deixá-la toda bonitinha, certo? Mas é só para vocês verem como seria a parte da colagem ali das 4 paredes, ok? Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz o acabamento do piso. Então, fui lá no Google e digitei, ó, piso laminado textura, certo? Aqui em ferramentas no Google, em imagens, né? Entra ali em imagens, que aí aparecem várias imagens de textura de piso laminado. Aí vocês entrando aqui em ferramentas, tamanho, vocês escolham um tamanho grande, tá? O que que significa isso? Que eu estou escolhendo uma imagem com uma resolução grande. Isso é importante para depois na impressão não ficar cheio de quadriculado aquela imagem, né? Ela ficar com uma boa definição, tá? Salvei essa imagem no meu computador, então tá aqui ela salva. E aí cliquei com o botão direito em cima dela e pedi para abrir com o Painting Brush, tá? Todo mundo lembra qual é essa ferramenta? Painting Brush? É uma ferramenta de desenho que vem ali com Windows. Todo mundo que tem Windows tem essa ferramenta no seu computador, ok? Então, o que que eu fiz? Coloquei a imagem e aí fui selecionando ela aqui no selecionar, copiando e colando, ó, para criar uma grande manta de laminado, certo? Ficou como se fosse um enorme ambiente de laminado, certo? E aí eu mandei imprimir. Então, cliquei lá no menu, imprimir, ó, saiu na minha impressora a impressão ali do laminado. Também fui procurar um acabamento, né? Aqui já está o laminado colado, ó, na minha maquete. Também fui procurar um acabamento para minha parede. Então, como a nossa cliente ela pediu cores claras no ambiente, né? Então eu procurei um laminado bem clarinho. E para a parede eu escolhi uma corzinha azul que eu recortei dessa revista. E aqui também peguei um papel de parede, ó, num estilo bem geométrico, para colocar combinando com essa parede azul, certo? Isso foi a minha composição. Vocês podem definir a de vocês aí super tranquilo, tá? O design é de vocês. Muito bem. Tô com a parede colada, tudo prontinho, piso colocado. Agora chegou o momento de fazer o meu mobiliário. Vou começar a falar para vocês como é que eu fiz a cabeceira da cama, ó, essa cabeceirazinha aqui, tá? Bom, comentei com vocês que vocês vão estar trabalhando na escala de 1 para 25. Então, o que que eu fiz, pessoal?
Fui lá no Google novamente, procurei cabeceira de cama branca, que eu queria branco, vista frontal. O que que seria para eu olhar uma foto de frente, né? Ali em imagens, achei a imagem dessa cabeceira aqui, ó, tá? Uma cabeceira de Capitoné. Muito bem. Tudo certo com a cabeceira, eu vou levar ela lá pro Word. Todo mundo lembra do programinha Word, que é para escrever texto? Só vai ali em inserir imagem, insere a imagem ali no Word, certo? Muito bem. Dando 2 cliques em cima da imagem, vocês abrem, ó, essa ferramenta de imagem, que é do próprio Word. Essa ferramenta, ela possibilita que vocês escolham o tamanho da imagem. Ou seja, pessoal, é nesse momento que a gente vai conseguir escalar e deixar a nossa cabeceira com o tamanho que a gente quer. Como é que eu fiz esse cálculo? É um cálculo matemático que o nosso escalímetro faz para nós automaticamente. Então, olha só. Se eu quero uma cabeceira que tenha daqui até aqui 1,40 m, significa que ela tem 1.400 milímetros. Concordam comigo? Muito bem. Eu quero fazer na escala de 1 para 25, ou seja, eu quero reduzir 25 vezes. Então, o que que eu fiz? Um cálculo bem simples. 1.400 dividido por 25. Eu cheguei ao número de 56 milímetros. Então, o que que significa? Que 1.400 milímetros na escala de 1 para 25 é representado por 56 milímetros. 56 milímetros transformados em centímetros, 5,6. Muito bem. Vim aqui, ó, novamente dei 2 cliques na minha imagem, vim aqui onde diz largura, cliquei e digitei 5,6, Enter. Pronto. Tenho a minha cabeceira já em escala. Legal, né? Vou fazer agora com o armário, ó. Peguei aqui um roupeiro na internet, também procurei lá guarda-roupa, casal, com espelho branco, né? Coloquei tudo que eu queria ali em imagens no Google e achei esse guarda-roupa. Então eu presumi que eu quero que esse guarda-roupa tenha 2,40 m de comprimento, ou seja, 2,400, ok? Muito bem. Peguei 2,400, dividi por 25, porque é a escala em que eu estou trabalhando. Isso dá 96, igual 9,6 centímetros, certo? Isso é o que, na escala de 1 para 25, representa 2,40 m. Dei 2 cliques no guarda-roupa, abriu ali as ferramentas de imagem no Word, fui lá em largura e coloquei 9,6, Enter. Pronto, tenho meu guarda-roupa em escala. Bonitinho essa figurinha para eu colar depois nas minhas caixinhas, tá? Claro que eu imprimi depois, né, na minha impressora. E aí peguei uma caixinha, ó, que eu tinha sobrando lá em casa, dessas meias soquetes de fio de nylon, tá? Fiz o desenho aqui, ó, de uma caixinha para montar a minha cabeceira. Então fiz o desenho, né, na escala de 1 para 25, 1,40 por 60. Aí fiz uma lateralzinha de 10 centímetros, certo? E mais uma abinha ali para depois fazer a colagem, ó. Com a ajuda de uma pinça, eu fui girando, né, a minha dobradura, né? Fui girando ela e com a cola bastão eu fiz a colagem, tá? Depois passei cola na parte superior ali da caixinha e colei a cabeceira. As laterais aqui eu só pintei. Eu pintei de branco com tinta guache. Então tá pronta a minha cabeceira. A minha cama, ó,
peguei o papel Paraná, desenhei aqui o tamanho da cama, 1,38 por 1,88. Coloquei a altura de 60, aqui também 60, e fiz uma abinha, duas abinhas laterais. Passei o estilete por trás ali, né, aqui, só para dar o friso, ó. E aí fui dobrando, depois colei com cola quente, né, aqui nas lateraisinhas. Peguei, colei aqui na parte superior a cabeceira da cama. E isso aqui era um retalhozinho de moletom que eu tinha em casa para fazer uma espécie de colcha, ó. Só passei aqui a cola bastão para deixar o tecido bem fixado ali, né? Dar esse efeito assim da colcha com um certo caimento na cama, tá? Também colei aqui a parte do tecido para parecer que a coberta tá dobrada, certo? E aqui vocês enxergam, ó, como é que ficou dentro do ambiente, tá? Aqui eu já coloquei uma moldurinha, né, de guarnição de 5 centímetros, tá? Na escala de 1 para 25, né? Para dar os acabamentos. Seria interessante aqui botar mais um papelzinho em cima, né? Mais uma folha de papel Paraná para dar um acabamento melhor aqui na janela. Aqui eu fiz um quadro, olha só que interessante. Fui também nas revistas, busquei a imagem de um quadrinho que estava numa sala e aí cortei só um pedacinho de papel Paraná para fazer a colagem aqui do quadro. Pintei ele em volta de branco, ó, só para dar o volume do quadro e colei na parede, tá? Então seria o quadro que tem ali no quarto da cliente. Aqui já é o guarda-roupa, ó, o armário, né? Como é que eu fiz, ó? Então fiz aqui 2,50 de altura por 2,40, né? Claro que fiz duplado para ser frente e verso. Aqui a profundidade eu botei 60 centímetros, que é a profundidade que normalmente os armários de porta de correr têm, 60, 65, tá? Essas dúvidas com relação a medidas, pessoal, vocês podem perguntar tanto para mim quanto para os professores, tá? Porque vocês vão ter esses conhecimentos de ergonomia mais adiante, como eu já comentei com vocês lá no módulo 2. Mas para fazer essas representações agora, vocês podem perguntar para nós, ok? Então, fiz todo o recorte, ó. Aqui já está recortadinho. Também passei aqui o estilete bem fraquinho para fazer os frisos, né? E aí depois dobrei e colei, tá? Aqui eu usei cola quente para ficar bem firme. Colei aqui com a cola bastão a imagem do meu guarda-roupa, ó. Olha como ficou bonitinho, já ficou em escala, estão vendo? E aí pintei de branco as laterais para depois só já levá-la para minha maquete. Aqui eu trouxe para vocês, ó, a parte de porta e janela, tá? Então aqui eu tenho as medidas da janela, certo? Então eu teria 2 folhas para fazer. Se a janela tem 90 interno, né? Então eu fiz aqui, ó, uns quadrinhos de 95, certo? Então cada um tem daqui até aqui, ó, 95 por 1,20 m. Por que 95? Porque se a janela tem 1,90 aqui, se eu botar 80, né? Aqui, daqui até aqui, ou botar 90, desculpe. Se eu colocar 90, eu não vou ter o transpasse da janela. Então, eu fiz com 95 para haver um transpasse de 5 centímetros entre uma folha e outra da janela, ok? Então, daqui até aqui, 95 e daqui até em cima, 1,20 m. Então, esse é o resultado aqui dos meus recortes. Pintei de marrom. Com o acetato, eu cortei ali as folhas, ó. Então, eu fiz a folha completa, né, de 95 por 1,20 m, tá? Também quem não tem o acetato pode pegar aquelas embalagens transparentes que eu comentei com vocês.
E aí eu tenho aqui o resultado, ó, tá? Minha folha, né, de vidro cortadinha. E aqui o que eu fiz foi colar a primeira bem certinho e a segunda eu colei ela como se a janela estivesse aberta, mas para dar um efeito mais realístico, ok? Aqui vocês têm o acabamento lateral, ó, da guarnição, em que eu fiz mais uma laminazinha de papel paraná, cortada, chanfrada em 45 graus, para fazer a colagem aqui em volta da porta, né? Fazer a moldura da porta. Aqui vocês veem a folhinha da porta, ó, fiz a folha da porta e aí depois só colei ela aqui na lateral, mostrando ela aberta. Aqui vocês têm uma visão interna do quarto, certo? Nessa imagem eu já mostro ali, ó, com o escalímetro medindo a maquete, né? Essa foto é muito importante para o professor de vocês, para que ele consiga verificar se a maquete realmente está em escala. E aqui uma visão mais completa da, da maquete, certo? Como eu comentei com vocês, caso vocês não queiram fazer esses acabamentos aqui, não tem problema. Basta fazer os volumes, tá? Aí faz todo em papel paraná, vai ficar tudo cru, não tem problema nenhum. Só cuida dos acabamentos direitinho, né? Lixa as laterais para vocês terem um bom acabamento da maquete, ok? Bom, trouxe aqui para vocês, para quem quiser se aprimorar nessa técnica, mais alguns exemplos de mobiliário, tá? São algumas dicas que eu busquei em alguns livros, também em alguns sites da internet, que falam algumas oficinas de maquete para vocês aprenderem mais algumas técnicas. Então vamos lá. Para mobiliário, o que que a gente tem? Olha só, aqui é um sofazinho feito, né, no papel aqui, pode ser um MDF cru, né, uma madeirinha crua, pode ser também o papel pluma, pode ser o papel paraná, o papel roller mais espesso, tá? Aí eu corto, ó, a minha base do sofá, as laterais, né, os braços, a base, e aí depois sempre dobrando, ó, o tecido, né, para ele ficar com um acabamento legal aqui nas pontas, como se fosse costuradinho. Aí eu vou colando para fazer o sofá, certo? Então desenho uma, duas, três, quatro bases e aí depois vou colando, fazendo toda a montagem, certo? Aqui um outro exemplo bem legal, ó, feito com garrafa PET. Então, um pedaço da garrafa PET foi feito aqui para fazer a base. Eu poderia escolher uma tinta metálica aqui para reproduzir como se fosse um cromado. Aqui já a parte da boca da garrafa, ó, depois com espuma, né, fazendo o efeito de uma poltrona oval. Aqui já foi usado o arame, ou também pode ser clipes, e mais uma embalagem de amaciante, olha só que legal. Eu consigo fazer aqui como se fosse o assento de uma cadeira, ó, tá? Esse aqui já representando uma persiana de janela, olha só que bonitinho, feita toda com palito e cordinhas, né? Pode ser linha de costura. Aqui um exemplo muito semelhante ao que eu fiz no guarda-roupa, né? Foi impressa à frente da geladeira e aí é feita a caixinha, ó. E eu consigo dar o acabamento de uma geladeira, né? Uma geladeira duplex, tá? Aí faço ela embutida no armário. Aqui outros exemplos, ó. Esse aqui já é uma cadeira. Faço as laterais da cadeira, tá vendo? Cada detalhezinho. Ó, aqui as partes recortadas. Depois posso dar acabamento. Aqui, claro que o pessoal já foi além, né? Fez um biscuit para fazer os adornos da cadeira. Colocaram espuma, colocaram tecido. Essa mesinha é muito interessante, ó, feita com arame, né? Com um alicate, pode ser alicate de unha. Eu vou fazendo as dobras aqui, ó, toda do metal, corto em 4 palitos aqui
o tampo da minha mesa, vou trabalhando, ó, para criar esse pé, e aí tenho aqui a minha mesa finalizada. E para acompanhar, claro, a cadeirinha. Olha só que bonito, ó, todas as dobras, os acabamentos do assento, o acabamento do encosto, aqui os palitinhos todos das medidas, né, de cadeira. Quem ficar em dúvida de alguma medida pode perguntar, como eu já comentei com vocês. Olha só que bacana que fica, tá? Esse aqui é uma graça também, feito todo de caixa de palito de fósforo, tá? E dá um efeito, ó, como se fosse uma pátina. Como é que foi feito isso? Ó, foi pintado o fundo, depois por cima foi passado, né, a tinta branca e aí lixa, ó. Com a lixa a gente dá os acabamentos, olha só que bonito que fica, né? Vai dando os acabamentos aqui na caixinha, tá? Muito delicado, fica um criado, né, para lateral de cama ou uma mesa de canto, fica muito bonito. Aqui a gente já vê uma estante para livros, ó, vou fazendo cada uma das prateleiras, né? Aqui foi feito todo o projeto, ó, e depois só vou colando, certo? Aqui já temos o sofá já com espuma, já é um pouquinho além daquele primeiro sofá que eu mostrei, ó, todo de espuma. Esse aqui também tem as partes, aí vou forrando com espuma, faço utilizando agulha de costura, né? Faço até as almofadas. Bem aqui do lado direito já temos uma poltrona, olha só que interessante, ó. Cada partezinha dela feita, né? Depois posso forrar também com tecido. Esse sofá aqui parece difícil de fazer, mas não é. Basta separarmos as partes, né? E ir forrando. E aqui a gente consegue fazer toda essa lateral de arame, pintando depois de marrom. Essa poltrona também dá para fazer, né? Que é a poltrona egg, tá? A gente consegue fazer o detalhamento dela de arame, depois fazer o acabamento em tecido e também com espuma. Essa poltrona aqui é muito bacana, ó, toda feita de arame, e aí pego o EVA, ó, em tiras e faço a poltrona, muito bonitinha. Aqui tem uma cama que pode ser feita em madeira, mas também pode ser feita no papel pluma, no papel paraná. Essa técnica aqui, ó, é para fazer volume de livro, né? Nós pegamos imagens de revistas, recortes de revistas da frente dos livros e criamos só as caixinhas. Aí a gente consegue representar os livros numa estante, por exemplo. Essa sala também está bem interessante. Temos aqui as laterais feitas direto com papel em espessura mais maior e aí as bases já com espuma revestidas com tecido, ó, como esse exemplo aqui, tem os pezinhos, né? Certo? E aqui eu trouxe alguns desenhos para vocês, né, de forma simples para fazer a estrutura, ó. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma cama com as laterais da cama, a parte superior e aqui a cabeceira. Basta a gente virar depois as dobras. Aqui nós temos o desenho de uma mesa, coloco a medida, né, da mesa, o tamanho que eu quero e aí o tamanho do pé. Depois basta colar com fita adesiva na parte traseira, aqui depois que eu fizer a dobra da mesa, ou com cola quente também, não tem problema. Aqui do lado nós já temos a cadeira, ó. Então aqui a gente tem o encosto, aqui tem o assento e os pés. Basta que a gente faça a dobra. E trouxe para vocês outras formas de acabamentos, tá? Daí seria acabamentos para parede, para piso. Vamos dar uma olhadinha? Esse aqui é bem legal, ele é acabamento de tijolo. Olha só que bonitinho que ele fica, ó. Com embalagem de
caixa de ovo ou também embalagem de produtos eletrônicos, sempre vem esse papel que parece um papel assim, um papelão, né? Mais acinzentado. Então eu vou cortando em pequenos pedacinhos para representar o tijolo e aí vou colando, ó, na minha placa da parede, tá? É interessante já ter o recorte da placa e aí ir colando na própria parede, mas antes de deixar ela em pé na maquete, certo? Faço toda essa colagem. Se eu não quiser deixar nesse efeito natura aqui, ó, eu pinto. Então aqui foi pintado num tom bem terracota. Depois foi passado aqui nas juntas, né? Foi passado um tom acinzentado, ó, na pintura, tá vendo? Para dar o efeito como se fosse o cimento ali com o tijolo. O efeito fica muito natural, muito bonito. Legal, né? Outro efeito interessante é o efeito de lambris. Ó, com palito de picolé, eu vou fazendo uma lâmina do lado da outra, ó. Olha o efeito que bonito que fica. Parece um lambris de madeira assim na parede, né? Posso fazer uma sala, um quarto de bebê dessa forma. Aqui trouxe o exemplo de uma porta, ó, uma porta com um plano de vidro. Então é feito da seguinte forma: faço aqui essa primeira folha, né, com cada uma dessas partes, depois uma outra com cada um desses detalhes. Então faço um sanduíche, ó. Eu tenho aqui uma parte, duas, três, quatro, e aqui uma segunda parte da porta para dar o restante da espessura, né, para ficar com essa espessura aqui. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né, lâminas. E mais o acetato. Ó, essa, essa, essa dobradiça aqui é bem difícil de encontrar aqui, tá? No Brasil, né? Só em casas bem especializadas em maquete, tá? E aí eu tenho como resultado aqui, depois colando tudo, ó, tenho como resultado a minha porta. Fica muito bonitinho. Aqui o exemplo do que eu fiz ali com o laminado, né, naquela nossa maquete, ó. Então imprime uma lâmina, né, ou pode comprar papel contact, ou pegar um piso de revista, desde que seja assim numa vista superior, e aí basta colar, né, no meu trabalho. Isso aqui ficou um ladrilho hidráulico, olha só que bonito. Nessa maquete, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se essa aula ainda não complementar para vocês, se vocês ainda estiverem com alguma dúvida, procurem a mim, Ana Noronha, né? Vocês me encontram lá no quadro de mensagens, Ana Gilce Rodrigues Noronha, ou podem procurar diretamente o professor de vocês pelo fórum de dúvidas ou através de mensagem direta também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um bom exercício para vocês, com paciência, com calma. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar essa atividade. Um grande abraço.